Obrigado. Eu já ia dizer obrigado às nossas crianças, mas tem o Cleiton ali no meio. As crianças amam o Cleiton. Eu já disse que isso é um bom sinal, não é, Duda? Bom sinal. Deus está dando sinais para vocês, viu? Sabem que ano que vem eu tenho a minha meta de apresentação, cerimônias de dedicação infantil, não é? Então, ponham-se a trabalhar. Meus amigos, é muito bom estar convosco aqui nesta manhã de sábado, todos bem agasalhados, a igreja está bonita, todos assim encolhidinhos, está um pouco frio. Nós já chegamos aqui um pouco atrasados, eu diria, porque viemos da igreja de Peniche. Estávamos na igreja de Peniche e, por uma razão, eu nesta manhã de sábado estou aqui acompanhado de uma pessoa muito especial para mim. Dá um sorriso para eles. Já dá para entender que temos algum grau de parentesco, não é? Por favor, não me perguntem quem é o mais velho. Vocês vão estragar o meu Natal se fizerem isso. Lá em Peniche o irmão já disse logo, não, o pastor é o mais novo. Oh, esse irmão vai ganhar um bacalhau de Natal. Bacalhau vegetariano. Meus irmãos, este aqui é o pastor Moisés Soares, é meu irmão querido, também é pastor e atua no Brasil há quase 15 anos já. Está acompanhado da sua família. Eu vou pedir gentilmente que eles possam ficar em pé. Está ali a Gilmara, a Nayeli, a mais velha, depois tem a Nathalie e o Miguel. Estão ali bem no meio. Muito obrigado também pela presença de vocês. E eu sei que eu vejo aqui alguns que nos visitam e certamente estão tendo aqui também a alegria de viver o Natal em família. E há alguns anos eu sei que vocês são minha família e já há alguns anos eu vinha tendo a experiência de passar o Natal junto com amigos e isso é sempre muito bom, mas agora em 2023 tenho o privilégio de sim estar realmente em família aqui, família biológica, né? E é uma alegria. Pastor Moisés, que Deus lhe use nessa manhã, tá bem? E que a mensagem do Senhor possa encher o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já tem, né? Okay. Muito bem. Dizem que um bom comunicador ele tem 15 segundos para deixar uma boa impressão. E o nosso cartão de visita é o sorriso. Eu espero que o nosso sorriso, pelo poder do Espírito Santo de Deus, cative mais 15 agora. Espero que o seu sorriso, ou que o meu sorriso, pelo poder do Espírito Santo de Deus, consiga alcançar o seu coração e que nessa manhã de sábado, o penúltimo sábado do ano de 2023, possamos continuar nesse espírito de adoração e de celebração na presença do Senhor. Trago aqui o abraço do povo quente do Nordeste brasileiro, né? Lá nós estamos na época mais quente, que é o verão. É um calor da quintura, né? Então é muito quente. E chegarmos aqui e nos agasalharmos é tudo novo para a gente. Então louvo a Deus por chegar em segurança na região onde meu irmão é pastor, o Joabe, e a oportunidade de franquear esse espaço, essa colina sagrada que com certeza muitos homens e mulheres, jovens e adolescentes já tiveram a oportunidade de estar aqui na tribuna compartilhando a palavra de Deus. Observar os garotos, as garotas aqui à frente, as crianças acompanhados do professor, obviamente, é um motivo de muita alegria. Acreditamos na força da juventude. E isso não é só aqui, também lá no Brasil. Nós entendemos que o segredo está na base. A base precisa vir forte para que tenhamos uma continuação do Evangelho aqui nesse lugar. É bom estar nesse lugar porque certamente os pioneiros que aqui estão, os mais jovens que aqui estão, sentem uma atmosfera muito diferente, muito agradável. No Brasil não é assim. Eu acho que o calor faz com que as pessoas
do Brasil sejam mais agitadas. Essa semana, dando um passeio com minha esposa e meus filhos, uma pessoa olhou para minha esposa assim: brasileiros são muito agoniados, né? Não sei se pode falar a palavra agoniado, se vocês compreendem, mas aí eu falei para minha esposa: acho que é o calor, né? O calor a gente fica meio que agoniado, mas com o frio a gente fica mais aconchegado, né? Fica mais calmo. E eu perguntei para o Joab, né? O pastor Joab, se eu posso falar rápido? Só olha, não, nem tanto, né? Então não fica agoniado, vai falando devagar, que os irmãos vão entender, né? Mas estamos felizes por estar aqui. Muito obrigado, meu irmão. O Joab, ele é um percussor da família para o pastoreio. Ele foi primeiro para o seminário, ele foi o primeiro a vir para a Europa. Eu estou vindo, né? Estou vindo a passeio, mas vai que ele me chama para ficar aqui de vez com ele, né? Ele disse que eu só podia ficar uma semana na casa dele. Se algum irmão quiser me acolher, somos em 5, né? Então você vai ter que acolher mais 4, né? Eu, a esposa e 3 filhos. A Gilmar é professora da educação adventista lá no Brasil. A Nayeli é estudante, está indo para o último ano dela de estudos, né? Faculdade, vai ser a futura dentista, né, da família. E quem sabe também ela não vem para cá para cuidar dos nossos irmãos e amigos aqui em Portugal, né? Dos dentes da gente, todo mundo aí. E os pequenos estão estudando aí, o Miguel e a Nath, são estudantes ainda do ensino fundamental. E somos adventistas, os meninos adventistas de berço, eu e Joab somos de uma família de berço, do adventismo. Na nossa família a gente costuma dizer que somos 3 pastores. Eu, Joab e a minha irmã, que é casada com um pastor. Aproveito também para mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando, amigos e familiares que estão acompanhando a transmissão no canal do YouTube aqui da igreja, né? Eu até brinquei ontem com o Fábio, o esposo da Márcia, que eu sou aquele rapaz que entro lá, e quando é que o pastor Joab vai pregar? Sou eu, tá? Então, eu já estou me apresentando para vocês. E um abraço, minha mãe lá no Brasil está acompanhando a transmissão. A gente fala Mainha, né, na Paraíba. Então, Mainha, um abraço para a senhora. Os nossos amigos que estão aqui conosco também, que Deus os abençoe. A mensagem dessa manhã tem por título O Eclipse da Graça. O texto que escolhemos para conversarmos um pouco nessa manhã, estudarmos, está no livro de Mateus. Mateus, o capítulo é o capítulo 9. Eu acho que já foi projetado aqui, tanto o título da mensagem como também o texto. Nós temos um objetivo nessa manhã. Nos próximos minutos, eu gostaria de, pelo poder do Espírito Santo, conduzir a igreja, os ouvintes, tanto aqui, que estão no auditório, e aqueles que estão acompanhando a transmissão pela rede social do YouTube, conduzir os ouvintes à compreensão de que a salvação, ela é pela graça, porém não é qualquer graça, é uma graça transformadora. Caso você não lembre do meu nome, não saiba quem é minha família, não lembre mais do texto que vai ser lido, não esqueça do objetivo da mensagem, que a salvação é pela graça e não é qualquer graça, é uma graça transformadora. A professora que apresentou a mensagem para as crianças, ela enfatizou, numa linguagem talvez lúdica, mais infantil, que o período do Natal é um período de celebração, de agradecer. Agradecer pelo nosso Salvador Jesus Cristo. As músicas cantadas que prepararam para a mensagem falam também sobre essa graça. É possível que tenhamos alguém em nosso meio que tenha por nome graça. Mas a graça apresentada nesse texto é uma graça provocativa que mexe com a nossa mente e coração como adventista do 7º dia. O propósito da leitura bíblica apresentada por um pastor
conduzir os ouvintes a pelo menos 3 coisas: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Eu chamo Leia, né? Ler, explicar e aplicar. Diga-se de passagem que o pastor, ele é um membro da igreja que é remunerado para estudar a Bíblia. Então espera-se que ele traga uma mensagem com um conteúdo ou um conhecimento mais aprofundado do que os demais irmãos da igreja. E olha que se temos um Joabe é bom e 2 Joabes pode ser bom demais ou ruim demais, né? Mas vocês vão ter que suportar hoje em Cristo 2 Joabes na igreja, né? O Joabe e o Moisés. Capítulo 9 de Mateus, a partir do verso 9. Eu gostaria, se o tempo permitisse, de ler até o verso 17. Se não, nós vamos ler até o verso 13. O verso 14 e 17 eu vou fazer apenas um comentário sobre essa porção, tá bom? Para isso eu queria vos convidar, fazermos mais uma oração. Essa oração você fique à vontade, se quiser fechar os seus olhos, se quiser permanecer apenas observando a Bíblia, nós vamos pedir a Deus sabedoria no falar e também na compreensão dessa porção nessa manhã. Oremos. Pai Celestial, nós estamos com Tua Bíblia aberta sobre nossas mãos. Senhor, que nesse momento eu não seja apenas um comunicador, mas que, cheio do Espírito, possa transmitir palavras de conforto, de graça, de esperança. Se for preciso, que o Senhor nos exorte, mas que saiamos daqui todos felizes, porque tivemos um encontro contigo, reunidos em família. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de ler a porção da Bíblia, se perguntar, no Brasil, a gente gosta de interagir com os membros presentes. Eu acredito que aqui também, né? Porque sempre tem alguém na igreja que tem assim mais coragem para participar da mensagem. E eu gostaria de perguntar aqui para vocês, com base no título da mensagem, o eclipse da graça, se aqui eu perguntar para alguém o que é eclipse, você vai saber responder o que é eclipse para você. Recentemente, tivemos um eclipse anular, lá no Brasil e ao redor do mundo também. Muitas pessoas pararam para olhar para o céu, para ver esse fenômeno da natureza. Tecnicamente, o que é eclipse? Você diz, pastor, não vou saber o que é. Mas você saberia definir, um jovem, um adulto, saberia definir o que é eclipse? Quem gostaria de participar? Só levantar a mão e dizer assim, pastor, para mim eclipse é isso. Quem gostaria de participar? O que é eclipse? Deixa eu ver se temos... Pois não. Sim. Ok, muito bem. Vocês concordam? Como é o seu nome? Karina, vocês concordam com a definição da Karina? Que o eclipse, eu vou traduzir, tá, Karina? Aí você me ajuda se ficou errado. O eclipse é quando a lua ela passa sobre o sol e gera uma sombra. Ou um planeta passa sobre ali a frente do sol e aí vai causar uma sombra. Eclipse seria uma sombra, ok? Alguém mais gostaria de compartilhar a sua opinião? O que é um eclipse para você? Alguém mais? Pois não, irmã. Ok. Alguma coisa que está lá, mas que desaparece. Deixamos de ter acesso. É muito rápido e passa. A gente olha, mas não tem acesso. Desaparece rápido. Ok, como é o nome da senhora? Elizabeth. Muito bem. Então, o eclipse é uma sombra, é algo que acontece muito rápido e desaparece, a gente não consegue estar lá. Teve um jovem, um garoto na minha igreja, que ele deu uma definição mais técnica. Ele disse que é o alinhamento dos astros. É bonito, só parabéns. Mas, no geral, eclipse é algo fazendo sombra sobre algo. Isso é eclipse. Então, se o eclipse vem antes da graça,
o texto vai dizer, em algum momento, que alguma coisa estava fazendo sombra para que algum não conseguisse ver a graça. É sobre isso que a gente vai ler na palavra de Deus nesse momento. A partir do verso 9, a minha Bíblia, você que está nos acompanhando em casa e aqui também, ela está na versão Nova Almeida Atualizada. Talvez uma palavra ou outra seja diferente da tua, mas no contexto geral você vai compreender. A minha Bíblia diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. A primeira coisa que no texto nós vamos precisar definir, já que nós estamos lendo, depois a gente vai explicar e vai aplicar. A Bíblia começa dizendo: depois Jesus saiu dali. A primeira pergunta da mensagem: de onde é que Jesus estava saindo? A senhora Ellen White, ela diz que todo estudante da Bíblia é um teólogo. Não necessariamente tem que fazer teologia, mas se estudou com atenção, você vai ter que voltar uma página para tentar descobrir de onde é que Jesus estava saindo. E a narrativa fala que Jesus curou um paralítico aonde? Em Cafarnaum, o quartel-general de Jesus. Ele ia em vários lugares, mas Cafarnaum era o seu lugar de apoio. Ele conheceu a Europa, mas o lugar de apoio é a casa do Joabe. Então, a casa do pastor Joabe é o meu quartel-general na estadia na Europa. Jesus, ele ia às províncias, aos vilarejos, mas ele voltava para Cafarnaum. Ele cura alguém em Cafarnaum, e ao sair de Cafarnaum, ele encontrou quem? Ele encontrou um homem. Como era o nome desse homem? Mateus. Se você pegar essa mesma porção da Bíblia, for para Marcos e Lucas, o doutor Lucas vai dizer que esse Mateus era Levi Mateus, mas era o mesmo personagem. Ele estava onde? Na entrada da cidade. Algumas traduções que eu vi rapidamente na igreja da Peniche, na Almeida Corrigida, diz assim, que ele estava na alfândega. Ele estava num local ali de coletar impostos, tributos. Jesus olha para ele e diz assim: Mateus, segue-me. E parece que a Bíblia agora ela vai ficar de cabeça para baixo, porque depois do chamado, diz assim que ele se levantou e prontamente o seguiu. Verso 10. Já aparece Jesus estando aonde? Jesus está o quê? À mesa, na casa de Mateus. E muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Verso 11. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com pecadores e publicanos? É uma pergunta. Foi dirigida a quem? Aos discípulos de Jesus. Mas a cena começa no meio da rua, talvez numa retunda, na entrada da cidade. Jesus chama um homem, o que acontece? Aquele homem aceita o chamado e a cena já sai da rua e vai para uma festa. Uma festa. Havia uma disposição de uma mesa e ali estavam já sentados discípulos, publicanos e pecadores. Quantos grupos a gente já consegue identificar aqui? Jesus, o mestre, um novo discípulo, Mateus, publicanos, pecadores, e surge um outro grupo, que são dos fariseus, os acusadores, aqueles que estavam ali só observando tudo que estava se passando. Mas surge agora uma outra interlocução, porque eles, fariseus, perguntam aos discípulos: poxa, por que o mestre de vocês gosta ou vive sentado, comendo, festejando com publicanos e pecadores? A pergunta foi dirigida para quem? Para os discípulos. Mas o que acontece? A narrativa no verso seguinte diz que quem respondeu aos fariseus não foram os discípulos. Jesus pediu a palavra, ou tomou a palavra, ou já começou falando. Mas Jesus, ouvindo,
ouvindo o que os fariseus tinham perguntado aos discípulos, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim, verso 13, vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Parece que Jesus ele foi meio que atrevido, mal educado nessa narrativa. A pergunta não foi dirigida para ele, ele agora começa a responder e ele diz assim: olha, eu não vim chamar sãos, eu vim chamar doentes. E eu gostaria que vocês fossem, é como se eu estivesse já despedindo da festa, né? Só agora vão e falem para as pessoas que eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. E ele termina a narrativa dizendo: pois não vim chamar justos, porém pecadores. Jesus, ele diferentemente daqueles que estavam na festa, ele só apresenta duas classes. Ele apresenta a classe de doentes e classe de pecadores. Para os fariseus havia ali naquela festa publicanos e pecadores. E agora vem uma outra pergunta dentro da própria leitura. Nós estamos ainda na fase da explicação. Lemos, agora vamos ainda da fase da explicação. Quem eram os publicanos nessa narrativa? Alguém gostaria de contribuir, participar? Pastor, eu acho que os publicanos eram tais e tais pessoas. Alguém gostaria de contribuir? Você saberia dizer quem são os publicanos? Pois não? Os amigos de Mateus. Se eram os amigos de Mateus, aí Mateus era o quê? Cobrador de impostos. Logo, aí é meio filosófico, né? Mas a Bíblia, o grego é meio filosofia também. Logo eu entendo que os amigos de Mateus eram o quê? Cobradores de impostos. Então haviam ali, naquele grupo grande, mais cobradores de impostos e pecadores. Só que os fariseus, eles separam, né? Parece, ou dá a entender na narrativa bíblica, que os pecadores eram uma classe diferente dos publicanos. Os publicanos eram talvez pecadores ao extremo, ou pecadores mais acentuados, né? Eram pessoas piores do que os próprios pecadores. Ou eram duas classes totalmente rejeitadas naquela época, iguais aos pastores de ovelhas, dentro do contexto imediato da narrativa do Oriente Próximo. Eram classes que a sociedade não via com bons olhos. Em nenhum momento Mateus, Marcos ou Lucas, nos evangelhos sinóticos da Bíblia, atestam e afirmam que Mateus era um ladrão. Mas se entendia que todo cobrador de impostos, usufruindo do poder, tirava mais do que devia do povo. Então o povo não via com bons olhos aquele grupo. Mas a narrativa bíblica, ela silencia. Ela simplesmente fala que Jesus chamou, aparece na festa, Jesus já repreende, e se você vai para o verso 14 até o verso 17, surge um outro grupo que são os discípulos de João. E agora eles se dirigem para Jesus e dizem: Senhor, como é que pode? O Senhor vive em festa com os seus discípulos e nós e os fariseus vivemos jejuando. E o Senhor só em festa. E Jesus responde aos discípulos de João Batista e fala: olha, mas o noivo está na festa. Como é que o noivo convida alguém para uma festa e vai ficar todo mundo triste? O noivo estando presente na festa é festa. Todos esperam os noivos, independente de estar no Brasil ou em Portugal. A festa de casamento, quando os noivos chegam, viva os noivos. E todo mundo se alegra, principalmente porque os noivos estão pagando a conta, né? Você está ali comendo e bebendo de graça, tudo na conta do casal. E quando o noivo sai da festa, ele está dizendo que acabou o quê? A festa. E Jesus diz assim: olha, mas eu sou um noivo. Ninguém vai para uma festa para ficar em melancolia, tristeza. É festa.
E Jesus ainda respondendo aos discípulos de João o Batista, ele diz, olha, você não pega um pedaço de pano velho e gruda e costura em um pano velho, ou um pano novo num pano velho. Não dá para, não fica legal. E ele ainda dá um outro exemplo, né, no verso 16 para 17, ninguém pega um vinho novo e põe num recipiente velho, porque quando fermentar, vai estourar. Aí a mensagem começa a sair da parte da explicação e vai para a aplicação de que Jesus está falando aqui sobre graça. Mas o evangelho, ou o método evangelista de Cristo, causou um problema sério ali no meio dos ouvintes. Porque Jesus chega, chama um publicano pecador para ser seu discípulo. Depois Jesus aparece numa cena onde ele está rodeado desse tipo de gente. E os fariseus, que eram exímios seguidores da Torá, da versão da Bíblia da época, ao que eles conheciam, eles eram criteriosos. E ainda vê os discípulos de João Batista, o percussor de Cristo, e diz, mas Senhor, nós estamos seguindo aqui os fariseus, nós jejuamos. Aí Jesus diz assim, quando o noivo for embora, vocês terão razão para jejuar, mas com a presença do noivo tem que festejar. E essa visão evangelística de Cristo causou problema na igreja naquela época. Porque o problema do Oriente Médio não é as bombas, ou nunca foram as guerras entre tribos. O problema era o cristianismo. Eles tinham questões contrárias ao evangelho que Jesus estava apresentando. Parece que hoje também não é diferente. Vivemos hoje uma igreja, um evangelho, que parece mais ser boas novas de coisas ruins do que boas novas de alegria. Quando se fala de igreja, eu não sei aqui, mas lá no Brasil, vamos para a igreja aí, vou nada. Lá só tem gente que compra e não paga, que diz que é santo, mas não é santo. O pastor só pensa em ficar rico. Eu não vou para a igreja, deixa eu ficar aqui. Ao redor do mundo tem crescido os desigrejados, pessoas que não querem igreja. Eu não quero conviver no meio de pessoas que querem ser melhor do que eu. Prefiro adorar a Deus aqui no meu cantinho. Mas o princípio da igreja, o surgimento de um templo para adoração, não é humano, é uma ordem divina. E me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Aí vem o ser humano e desvia o propósito da adoração e agora transforma a igreja num lugar que não prega mais boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas do Evangelho. E quais são essas boas novas? De que a salvação é pela graça, mas não é qualquer graça, é uma graça transformadora. Pastor, me dá um exemplo da graça transformadora. A narrativa, Mateus. Um cobrador de impostos, Jesus chama ele prontamente deixa tudo e segue. Mas eu queria sair um pouco do texto lido e convidá-los a imaginar essa narrativa nos detalhes que a própria Bíblia oculta. Tem uma série, eu não sei quantos aqui assistem algumas séries televisivas, que foi produzida, que é The Chosen. Alguns críticos dessa série falam que ela é uma série cinematográfica muito fidedigna à narrativa bíblica. Eu assisti alguns capítulos, é algo muito encantador, porque lá apresenta Jesus sorrindo, lá apresenta Jesus conversando. Os recortes da Bíblia ainda são muito pontuais. O Evangelho de João, João diz que se o mar fosse um tinteiro, a terra não comportaria os livros que contam os feitos de Cristo. Está lá em João. Imagine a cena. Jesus chama um homem para uma festa, ou para uma vocação de um evangelho. Você vai ser pescador de homens, você vai ser discípulo meu. Mateus aceita o convite e diz assim para Jesus, Senhor, eu quero celebrar esse momento.
Gratidão, eu quero agradecer porque o Senhor me convidou. E você vai fazer o quê, Mateus? Eu vou fazer uma festa. Por quê? Porque o Senhor é um noivo. O Senhor é um mestre, o Messias está entre nós. Eu não posso perder a oportunidade. Senhor, eu vou convidar amigos. Mateus, você tem certeza? É muita gente. Pode trazer, Senhor, os discípulos. Eu pago a conta. Na verdade, o Senhor é o noivo, mas eu que vou pagar a conta. Eu estou feliz, eufórico pelo chamado. Eu não sou digno e o Senhor me chamou. Sério, Mateus? Pode trazer os discípulos. Mateus, mas também tem os curiosos. Vai vir mais gente. Chama também. Não tem problema. Vou levar meus amigos, traz os seus discípulos, virão os curiosos. Vamos fazer uma grande festa. Com que finalidade, Mateus? Essa é uma interpretação minha, tá? Não é do pastor Joabe, mas se você concordar, maravilha. Se não concordar, não tem problema. É uma interpretação minha. O que é que eu vi nessa narrativa? Mateus, já no primeiro trabalho evangelista, é assim, Senhor, se eu era pecador publicano, o Senhor me chamou no meio da rua, no meu trabalho, imagina se nós fizermos uma festa. Vai que os meus amigos também são chamados. Porque a salvação é pela graça, é uma graça que nos transforma em discípulos missionários de Cristo. Nós somos chamados para sermos ponte e aproveitarmos todas as oportunidades para falar dessa graça que transformou a minha vida e a sua vida. Isso já é aplicação para os nossos dias. A gente pega o texto, traz para os dias atuais e começa a fazer sentido. Então, Mateus, ele agora quis dar oportunidade para mais gente se encontrar com o próprio Jesus, que oferece uma graça transformadora. Uma graça que muda, que tira um status de escória da sociedade para discípulo do Mestre. Bom, se eu parasse por aqui, vocês dizem assim, pastor, poxa, tá legal, eu estou seguindo assim o seu raciocínio, mas algo me incomodou um pouco mais nessa narrativa. É que Jesus, em nenhum momento, ele separa publicano de pecador. Como eu falei há pouco, ele apresenta doente e pecadores. E eu fui olhar o original dessa porção da Bíblia para compreender o que ele estava querendo dizer para os seus ouvintes. E onde Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, o escreveu. E aí eu fui entender por que é que essa palavra se repete aqui, pecadores. Os fariseus chamam pecadores e Jesus também chama pecadores. 3 vezes que aparece, uma foram os fariseus e as outras 2 é Jesus. Olha, eu vim chamar pecadores. Pecadores. Eu não vim para sãos, eu vim para doentes, eu não vim para justos, eu vim para pecadores. E aí eu fui no original para buscar essa palavra. E essa palavra no original, ela talvez a pronúncia seja diferente, mas é assim, ramatolos. E, ok, vem de hamatia, pecado no original. Existe pelo menos 10, 12 definições para pecado ao longo da Bíblia. Uma das mais famosas é errar o alvo. Outra é o pecado intencional, quando você quer fazer, mas nesse contexto, seria a tradução, e Jesus veio chamar aqueles que rejeitam as ordens divinas ou comando divino. Eu tenho para mim que é possível que tenha mais professores aqui em nosso meio, fora minha esposa, que vão entender isso quando trabalham com crianças na primeira idade, né? Como é que está a criança na sala? Olha, ela responde aos comandos. E aqui Jesus, o maior pedagogo de todos os tempos, ele diz assim, olha, eu vim para aqueles que são contrários ao comando divino. Até aqui, muito bem. Pastor, o senhor descobriu mais alguma coisa? Descobri. E qual foi a sua descoberta? É que a palavra para pecado aqui é homens dedicados ao pecado. Uau, dedicado ao pecado. O pastor foi dedicado ao ministério pastoral. Você encontra alguém, um bom motorista, diz, olha, ele é dedicado no que faz. Ele é um profissional da área da educação, é um dedicado professor, é um dedicado pastor. Você está dizendo que ele faz com
com muita perfeição aquilo. Mas eu não acredito. Jesus está dizendo assim, que veio para dedicados pecadores. Aqueles que pecam, no Brasil a gente fala de com força. Ou seja, que peca com muita qualidade. Não era qualquer pecador. Eram pecadores habilidosos e hábeis no que faziam. Jesus não estava rodeado de qualquer pecador. Eram de dedicados pecadores. E isso faz todo sentido agora para a proposta da graça, encontrada nessa narrativa. Para vocês terem uma ideia, para falar sobre a graça mediante um chamado de pessoas indignas, a Bíblia tem pelo menos 154 versos que falam sobre graça para pessoas que não são habilitadas, pessoas que não têm capacidade de serem um discípulo, de serem um servo de Cristo. Para isso, a gente precisaria de uma semana aqui para ler os outros 154 versos, para ter uma compreensão mais ampla. Veja, eu estou apresentando a graça salvadora que transforma só nessa porção da Bíblia. Mas nós poderíamos fazer uma explanação maior e mais ampla em mais 154 versos. O que eu quero dizer com isso é que o tema da graça permeia, ela perpassa toda a Bíblia e que ela só tem valor na vida daqueles que entendem que são doentes e que são exímios ou bons praticantes do pecado e que ao se encontrarem com Jesus dizem assim, poxa, Jesus me salvou. Com o quê? Ele me salvou com a sua graça. E qual foi a graça? A graça que me transformou ao ponto de eu deixar tudo e seguir o Mestre. Como é que anda a graça na sua vida? Como é que anda a graça na sua igreja? Em nosso ministério pastoral, nós estamos eclipsando a graça? Ah, pastor, agora eu entendi o que o senhor quis dizer. A nossa doutrina tem causado sombra entre Jesus, a graça ofertada aos pecadores, praticantes do pecado, ou nós estamos apresentando o evangelho da graça inclusiva, que chega e diz para você e para mim, olha, você não é digno, mas o Senhor está te concedendo a graça. Você não merece, mas o Senhor está te dizendo assim, olha, você vai ser meu discípulo para ser uma ponte, criando um elo entre pessoas que não conhecem essa mensagem. Nós estávamos voltando de Peniche e passamos sobre um rio, eu não lembro o nome ao certo, e tinham vários canoístas ali no rio, fazendo uma atividade. E eu olhei para o meu irmão, baixei o vídeo e disse, como pregar o evangelho para essas pessoas? O que elas estão fazendo de errado? O livro Evangelismo, a senhora, Beneficência Social, perdão, a senhora Ellen White, ela diz que far-nos-ia bem ir aos sábados em meio à natureza e contemplar as obras da criação. Essas pessoas precisam saber de Cristo, porque da graça salvadora que transforma, porque elas já estão em meio à natureza. Estão usufruindo ali a saúde. E esse é o nosso dever. Final de ano, agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas conquistas, pelos livramentos, mas acima de tudo, Senhor, obrigado por tua graça salvadora, que um dia me alcançou e me transformou e tem me transformado. Era isso que Jesus estava apresentando para os discípulos, para os publicanos, para os pecadores, para os fariseus e para os discípulos de João Batista. E Jesus resume todo aquele auditório, diz assim, só existe para mim uma coisa, doente, e o nome dessa doença é pecado. Para os coaches, para os palestrantes internacionais, pelo mundo afora aí, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, o que o mundo chama de problema, a Bíblia chama de pecado. Ah, eu estou com um problema na minha família. É um problema ou é as consequências do pecado? O que o mundo chama de problema, a Bíblia chama de pecado. O que o mundo chama de inclusão, a Bíblia chama de rejeição.
O que nós chamamos de rejeição, a Bíblia diz que é preciso incluir. Temos invertido os valores, pastores e membros, e isso tem nos tornado distantes daqueles por quem o Senhor Jesus morreu. Nós somos alcançados por essa graça, mas existem amigos, familiares, irmãos, primos, tios, companheiros de trabalho, de faculdade, que não conhecem essa graça. Uma graça que transforma. E eu queria caminhar para a aplicação final da mensagem na nossa vida também, numa época de divisão e discórdia. Na época, e essa época não era nossa, era a época de Cristo, Jesus apresentou o reservatório da graça como se ele já tivesse esvaziado, porque havia uma sombra entre Jesus e as pessoas, impostas pelos homens. Para se obter a graça, era preciso alcançar um padrão muito alto. E quando nós olhamos para esse padrão, nós não nos sentimos capazes. E Jesus diz assim, não precisa chegar nesse padrão. O padrão para se encontrar com a graça é o padrão de reconhecer que nós somos pecadores e que Jesus é a solução. Não é uma graça barata que se é pregado pelo mundo afora, de que nós podemos ir para Jesus do jeito que nós somos e não nos transformarmos, e isso já é o suficiente. Quando nos encontramos com Cristo, há uma transformação. Existe a necessidade dessa transformação. E muitas pessoas não vêm à igreja porque não vêem na igreja transformação, pessoas transformadas ou em processo de transformação. Porque essa é uma grande questão. Nós vamos a Cristo e achamos que porque fomos batizados, ou estudamos a Bíblia, ou somos pastor, não passamos por processo de transformação continuada. Mas a jornada do cristão adventista, da igreja aqui das Caldas, você que está nos acompanhando em casa, é uma jornada de transformação continuada. Nós não somos uma igreja triunfante hoje, ainda não somos. Nós somos uma igreja militante, estamos caminhando. E como bons peregrinos ou caminhadores, a gente não sai do lugar se não caminhar. Se parar de pedalar na bicicleta, você cai. Precisamos continuar. É por isso que mais à frente a Bíblia diz assim, aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam. É preciso permanecer em Cristo, permanecer nessa graça. O maior desafio do Oriente Médio hoje, o maior desafio da Europa, do Brasil, não são as cores das bandeiras. O maior desafio hoje são os cristãos, porque apresentam um cristianismo destituído da graça ou eclipsado. Nós não somos pontes, muitas das vezes somos barreira. Jesus vai salvar só os irmãos da tal e tal região. Jesus só vai salvar os irmãos que fazem isso e fazem aquilo. E nós selecionamos os candidatos ao céu, às vezes consciente ou inconscientemente, por atos, atitudes, palavras e ação. Mas Jesus veio para brancos, negros, europeus, asiáticos, sul-americanos. Jesus veio para pobres, ricos. Ele veio para todas as categorias de sociedade sociocultural, mas acima de tudo, ele veio para pecadores, praticantes que estejam dispostos a passar por uma transformação. Quem é que faz essa transformação? Não é o pastor Moisés. Não é a doutrina fria da igreja, mas é um encontro quente, transformador com Jesus Cristo, ao ponto de nos chamar, disse, vamos, tá bom, Senhor, eu vou, mas eu não quero ir sozinho, deixa eu chamar meus amigos, porque eles precisam ter a mesma oportunidade que eu tive. Isso é ser cristão, isso é agradecer. Finalizo, talvez, aplicando para vocês aquilo que passou rápido e despercebido. Jesus ele se apresenta aqui pelo menos de 4 maneiras. Ele se apresenta como médico, ele se apresenta como noivo, ele se apresenta como um retalho de pano, um pano cortado, e ele se apresenta como um odre, uma vasilha de suporte para um suco de uva novo. Pastor, e por que ele se apresenta dessa maneira para os seus ouvintes e para nós hoje? Como médico, Jesus ele se apresenta para dizer assim, só eu posso te dar a saúde espiritual que você precisa.
É por isso que ele se apresenta como médico. E ele se apresentou como médico. Disse, olha, somente eu posso dar a cura que você está procurando. Você veio à igreja aqui, não foi para ver o pastor Moisés. Você veio aqui porque você veio celebrar, você veio agradecer, mas você veio à procura de uma cura. E se a cura é espiritual, somente o médico pode dar. A doença não é o problema financeiro, não é o problema econômico, não é o problema relacional. A doença é pecado. E para a cura do pecado só existe um, Jesus Cristo. Por isso que ele se apresenta como médico. Quando ele se apresenta como noivo, é porque ele trouxe alegria espiritual. Desculpa, falar de alegria espiritual, de calor, no frio, pastor, é difícil. A mão tão gelada aí, a minha está geladíssima. Mas ele traz alegria. E por que ele traz alegria? Porque o cortejo cristão não é um cortejo fúnebre. O cortejo cristão é um cortejo de alegria. A gente celebra, e a gente sorri, e a gente fala das boas novas. Olha, Jesus vai te salvar. Jesus quer te levar para o céu. Jesus te ama. Vamos juntos nessa caminhada. Mas eu não sou digno, não tem problema. Mateus também não era. Alegria. E a alegria contagia. Por isso que eu digo que o meu cartão postal é o sorriso. Já não tenho cabelo. Imagina se o sorriso não fosse legal. Então tem que sorrir. O cristão vive numa caminhada de um cortejo de festa. A gente está voltando para casa. E não é para o Brasil, não é para Portugal, não é para outra nacionalidade. Nós estamos voltando para a terra prometida. Essa é a essência do Evangelho. E às vezes a gente vai no cortejo do Evangelho, um cortejo fúnebre, apresentando os cavalos de Apocalipse, as pragas que vão cair sobre os desobedientes. É verdade. Mas por que não apresentar primeiro a graça sem ser obscurecida, sublinhada ou ensombriada por muitos conceitos que são humanos? Os fariseus, eles eram exímios seguidores das liturgias religiosas. Mas escuta uma coisa. Talvez seja muito difícil o que eu vou falar agora para você. Mas Charles Spurgeon falava Charles Spurgeon, que o sermão é um mendigo mostrando para outro mendigo onde é que tem comida. Antes de pregar para você, eu já estou tomando aqui as pancadas, né? Já estou recebendo a exortação também. Deixa eu falar algo para você. Religião destituída de misericórdia, religião destituída de empatia, de compaixão pelo semelhante, não passa de uma formalidade, não salva. A formalidade do culto não salva. Nós precisamos ter empatia, compaixão pelos nossos semelhantes. O que eu levo da Europa é essa empatia renovada, reconhecendo de que o Evangelho, ele é incrível. E aqueles que vêm do Brasil para cá, ou que vão daqui para o Brasil, vocês precisam de muito respeito, porque é de uma coragem acima da média. Porque nós não temos empatia também não apenas com outros de outras nacionalidades, mas com pecadores desejosos do céu. O ser humano tem um vazio, e esse vazio é vazio de Deus. A gente tenta preencher com a roupa, com a comida, com uma viagem, com um passeio, com amigos, mas nada preenche o vazio da alma. Só quem pode preencher é Deus. Nós precisamos, queridos, apresentar esse cortejo de alegria para que as pessoas tenham vontade de voltar para a igreja, que não queiram viver uma igreja ou viver um evangelho desigrejado, sem Cristo, sem o convívio, sem a comunidade, sem o almoçar junto, sem o abraçar junto, sem o sonhar junto, pegar as diferenças e dizer assim, nós somos diferentes, mas temos algo em comum. Nós somos pecadores, nos encontramos com a graça, e não foi qualquer graça, é uma graça que salva transformando. É por isso que nós estamos aqui. E isso nos enche de regozijo. É por isso que Jesus se apresentou como noivo. Celebrem, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que jejuar e clamar ajuda, socorro do Senhor.
O Evangelho, ele é muito mais amplo do que nós imaginamos. E por isso ele não pode caber ou ficar dentro de uma mente, de uma igreja, de um pastoreio, de uma liderança que não tem a disposição de ampliar esse Evangelho inclusivo de Cristo. Porque a graça, quando ela alcança o ser humano, ela transforma. A graça salvadora de Cristo transforma, sim. Eu estou dizendo o exemplo de Mateus. A Bíblia não diz se aqueles publicanos demais ali foram convertidos. A Bíblia silencia, segue a história. Mas está aqui uma boa sugestão para você, para mim, em entendermos a responsabilidade que está sobre as nossas mãos. Nós somos um povo que estamos em um cortejo, não é fúnebre, ele é um cortejo de alegria, porque nós estamos em uma festa, celebrando nessa manhã de sábado o encontro com o nosso Senhor, que um dia nos alcançou com sua graça, nos salvou e tem nos transformado continuamente. Qual é o nosso compromisso? É levar essa mensagem para aqueles amigos que ainda não sabem disso, para que eles também tenham esse desejo e vejam nas oportunidades concebidas através de nós a chance também de um dia estar com o Senhor na eternidade. Como pastor, o meu desejo é que eu e você não sejamos um eclipse entre o ser humano e a graça salvadora de Cristo. Que Ele nos ajude, pelo seu poder, para que nós possamos tirar as sombras que estão em nossa vida. Às vezes é uma palavra, às vezes é um jeitinho, às vezes é um procedimento, é uma conduta, que nós possamos, pelo poder do Espírito, dizer, Senhor, me ajuda. E eu não quero ser um pecador dedicado, eu quero ser um cristão dedicado. Me ajuda para que eu não seja um pecador sem esperança, mas que eu seja um cristão com esperança. E eu peguei uma frase, ela não é de minha autoria. Essa frase é do pastor Gilson Brito. Atualmente ele é orador da Voz da Profecia para a América do Sul. Eu acho que alguns aqui o conhecem. A irmã até brincou comigo, né? Olha, o seu sorriso lembra o Luiz Gonçalves. Ela brincou aqui comigo. E o pastor Gilson Brito, eu peguei essa frase porque tem tudo a ver com a mensagem compartilhada com vocês nessa manhã. Ele diz assim: há mais graça no coração de Deus do que pecado em sua vida. Eu vou repetir: há mais graça no coração de Deus do que pecado em minha vida, em sua vida, em nossa vida. Não feche a porta da graça antes do tempo. Afinal de contas, não é nossa tarefa fechar a porta da graça. Ela será fechada por uma ordem divina e não seremos nós que fecharemos essa porta. Que possamos levar para os nossos amigos e semelhantes que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. Para que as pessoas se arrependam, mudem de direção e digam assim, Senhor, eu vou me banquetear contigo, eu vou celebrar. Obrigado porque Tu és o meu médico, obrigado porque Tu és o noivo, está pagando a conta para a gente. Nós só precisamos celebrar a volta para casa. Obrigado porque o Evangelho, ele nos traz ali no exemplo do odre, né, do pano velho na roupa nova, e do odre, que é a vasilha velha com suco novo. O Evangelho traz uma renovação espiritual e nos dá uma renovação espiritual. Para 2024, que nós tenhamos uma renovação espiritual, que nós possamos dizer para as pessoas que Deus nos deu essa renovação e que possamos ser homens e mulheres, juntamente com a família pastoral, o pastor Joabe, a Juliane e a Joana, que está chegando, unidos todos em pregar para essas pessoas. Que nós possamos, pelo poder do Espírito Santo, aquecer corações, mentes, vidas, porque, em resumo, o problema do mundo não é o problema do mundo é o pecado. Em resumo, o problema da igreja não é o problema da igreja, é o pecado, que precisa ser combatido pelo poder do Espírito, aceitando a graça que salva e que transforma de maneira constante em nossas vidas. A minha oração, Senhor, nos ajuda. Senhor, nos dá força. Nos faça enxergar os outros como nossos amigos, não como inimigos. Nos ajuda, Senhor,
a enxergarmos o nosso semelhante como pessoas sedentas por essa graça transformadora que salva, que liberta. Nos ajuda, Senhor, nos dando coragem, compaixão, para oferecer água viva às pessoas. Que nós não sejamos apenas uma placa que fala que tem água, mas que nós possamos ser água, a jorrar para as pessoas sedentas. Ensina-nos, Senhor, a olhar para as pessoas ao nosso redor e entender que, como elas, nós também somos carentes dessa graça. Que nós não sejamos indiferentes a tudo isso. Que mesmo em meio ao frio do inverno rigoroso da Europa, possamos ser aquecidos com a responsabilidade do Evangelho, que é chegar para as pessoas, tirar as sombras e dizer, aqui está a graça. E como é que é essa graça? Olha, ela salva e transforma. Mas eu sou um dedicado pecador, não tem problema. Foi para isso que Jesus veio. Para pegar pecadores dedicados e transformar em discípulos consagrados. Afinal, há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a tua família, que nós possamos ser uma igreja viva, que nós possamos cuidar da nossa juventude, que eles cresçam nesse ambiente de graça, salvadora e transformadora, e que sejamos pontes, abreviando a cada dia a volta do Senhor. Enquanto Ele não vem, sigamos confiantes. Enquanto Ele não vem, que possamos em família nos alegrarmos. Afinal de contas, estamos numa caminhada de vitória. É uma jornada de vitória, não é uma jornada de derrocada, não é uma jornada fúnebre, é uma jornada ao lado do Senhor. Que a nossa adoração seja transformada por esse poder, por essa esperança, que nós possamos nos encher dessa certeza e levarmos essa certeza para aqueles que estão ao nosso redor e que a nossa fé, que a nossa cristandade seja contagiante, para que as pessoas cheguem e digam, olha, pode até ser diferente em outro lugar, mas na Igreja das Caldas nós somos um povo aqui que é ponte para a graça. Nós não vamos ofuscar a graça, nós não vamos sublinhar a graça, nós não vamos sombrear a graça. Nós iremos apresentar às pessoas Cristo, porque é Ele que transforma, é Ele que salva, nós somos apenas instrumentos de um dia por termos sido alcançados e nos colocarmos à disposição desse Deus, desse Senhor que tem nos ajudado. Esse é meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém.